Olá, amigos queridos. É sempre uma grande alegria poder nos reunir nesse canal de estudo, nesse canal em que dedicamos a divulgação da doutrina espírita. Rogamos, como sempre, primeiramente a Deus, nosso Pai de amor e misericórdia. Rogamos pela proteção, pela saúde, pela harmonia interior, pela paz em nossos espíritos, em nossos corações, nas nossas casas. Rogamos sempre a Deus as luzes do entendimento e da compreensão. Somos sabedores do amor de Deus por todos nós, do amparo de Jesus Cristo, que nos aguarda como um mestre querido, que nos ensinou lições que buscam nos fazer progredir e sermos felizes realmente. Certos também da proteção dos amigos espirituais, do qual pedimos sempre muita proteção para aquilo que vemos e para o que não vemos, as bênçãos que nos chegam. Dessa maneira, sim, hoje iremos fazer a leitura da mensagem número 32 do Livro da Esperança, que tem como título Compaixão e Socorro. E Emmanuel, de início, nos traz a passagem de Lucas, capítulo 6, em que Jesus disse: Amai, pois, a vossos inimigos. Bem, ele nos traz também o capítulo 12, que tem como título no Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. Esse capítulo nos vai falar sobre a retribuição do mal com o bem, os inimigos desencarnados, sobre a passagem que se alguém lhe bater na face direita, apresentar-lhe também outro, e as instruções de espíritos amigos, nos ensinando, nos apresentando mensagens, verdadeiras lições sobre a vingança, o ódio e o duelo. Nós sabemos que o primeiro item que aqui se apresenta, retribuir o mal com o bem, quando Jesus, nós encontramos isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele diz: aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eles aprenderam o que foi dito na lei mosaica. Era assim que era dito. Mas ele fala: eu, porém, vos digo, ele vai além. Ele diz: amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus e que os faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porquanto, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei mais do que os outros? Os gentios também não agem assim? E eu vos digo que se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Depois, em Lucas, ele fala essa mensagem, mas já inicia, se amais somente o que vos amam, que mérito tereis? É uma pergunta para todos nós. Se nós só amamos aqueles que nos amam, aqueles que concordam conosco, aqueles que não nos contrariam, aqueles que sentimos que nos acolhe, que nos tem afeto, que mérito vamos ter?
se todas as outras pessoas também são assim? É natural. Então, quando ele pergunta, que recompensa tereis? É como se ele nos perguntasse assim, que esforço você fez? Amar aquele que te ama, achar cheiroso, perfumado, qual o esforço que você fez? Nenhum. Isso é o mecanismo da lei natural. Então, quando nós paramos, né, para lembrar que a época, quando ele nos fala aqui dos escribas, né, e dos fariseus, eles não eram na época criminosos, nem inimigos da humanidade, não. Eles cumpriam os seus deveres públicos, os seus deveres familiares, privados. Eles respeitavam e reverenciavam a lei de Deus, né, a lei mosaica estabelecida, atendendo aos preceitos da sua fé. Eles jejuavam, pagavam imposto, né? Eles não deixavam muito a desejar das outras criaturas, não. Então a gente começa a observar eles de uma outra maneira. Eles amavam a Deus, mas amavam a Deus através dos seus irmãos de crença, daqueles que liam no mesmo livro que eles liam, a lei mosaica. E os outros? Os outros eles humilhavam. Eles também faziam as suas preces? Faziam, aprenderam a repetir prece, mas na maioria das vezes eles não sentiam aquela prece no próprio coração. O objetivo ali era a quantidade de vezes que eles repetiam. É assim que eles entendiam que seriam ouvidos e amados por um Deus. Mas o Deus que eles conheceram, que Moisés apresentou para que eles andassem dentro da linha, podemos dizer assim, era um Deus como um rei rigoroso, ciumento, e que era capaz de ajudá-los a destruir aqueles que pensavam contra eles. Então, a ideia deles, eles tinham conhecimento, mas não ajudavam o próximo com aquele conhecimento deles. Eles tinham aquele orgulho de serem sabedores da lei, mas não possuíam o sentimento de fraternidade. Então, Jesus se aproxima, né, de todos eles e diz, né, eu porém vos digo. Ele vem após Moisés. Então, primeiro, Moisés como uma revelação, uma pessoa, como o homem que veio dirigindo o povo hebreu, que Deus se utilizou para dizer e falar, principalmente do monoteísmo, de um Deus único. Esse povo teve essa conquista perante todos os outros povos daquela época que eram politeístas. Então eles tinham uma conquista significativa, sim. Eles eram monoteístas. E eles praticavam a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Os outros povos, nem a isso ainda tinha chegado. Então aquele que perdia um dente, ele matava a pessoa inteira e a família dela também. Então não tinha nem proporção legal. Então nós vamos vendo que foi um momento, foram momentos da nossa civilização. E aí chega Jesus, que Deus envia, né, como o maior modelo que o homem teve, que o ser humano teve, de virtudes. Foi Jesus. Então nós dizemos que é a segunda revelação. Então Jesus nos veio para dizer assim, vocês já aprenderam aqui a lei mosaica? Então ele veio justamente num povo que já tinha um entendimento do monoteísmo, já possuía esse entendimento. Porque se ele viesse em outros povos, ia ter uma dificuldade muito maior, porque os outros povos eram politeístas, possuíam tantos deuses, de acordo, né, com o clima e suas necessidades.
Então ele vem falar num povo que já vinha trabalhando a ideia do único Deus, a ideia do amor, a ideia do perdão, que na lei mosaica também possui. Então quando ele chega e diz, eu porém vos digo, né? Então ele vai além, ele manda que amemos também os nossos inimigos, adversários que nos odeiam, nos caluniam para sermos filhos de Deus. Ou seja, naquele momento, Jesus nos convoca para ir além de Moisés, além da lei mosaica. Então, a lei, né, veio para nos disciplinar, aquele povo, né, e oferecer a eles um estatuto, uma regulamentação junto aos 10 mandamentos, que é a lei divina acima de tudo. O restante é a lei civil. Então é a lei. Depois da lei vem quem? Vem Jesus, que podemos dizer é a graça divina. É o perdão. É o que vai além. Que quando a gente lembra, né? Por isso que até hoje se fala, aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Por que os amigos, tudo? Porque os amigos colocaremos ali, né? O perdão, o entendimento, teremos uma compreensão melhor sobre a atitude daquele a quem temos afeto. E aquele que nós não temos afeto, a lei. Por isso que se fala a questão da lei. E Emmanuel nos traz aqui o item 3, que justamente nos explica essa passagem, né? Com aqui o pensamento de Kardec. Precisamos nos atentar sobre isso. Não é uma instrução dos espíritos. É realmente Kardec colocando aqui o seu pensamento, o seu entendimento sobre essa passagem. Então ele nos diz assim: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, geralmente, nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor utilizada nesse ensinamento. Porque as pessoas perguntam, como é que eu vou amar aquele que me odeia, que está me caluniando, aquele que está colocando o pé para eu cair? Então vamos entender essa palavra amar. Então ele diz, Jesus não quis dizer que se deve ter por um inimigo a ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. Porque a ternura pressupõe uma confiança. E olha, se eu não posso ter a confiança naquele que eu sei que me quer mal, eu não posso ter com ele expansões de amizade, porque sabemos que ele é capaz de abusar dessa abertura do nosso coração. Entre pessoas que suspeitam uma das outras, não poderia haver as manifestações de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, sentir, ao encontrar um inimigo, o mesmo prazer que encontramos, né, sentimos ao encontrar um amigo. É a mesma coisa? Quando chegamos perto daquela criatura, temos uma série de dificuldades, né, na nossa relação, e daquele que nós temos uma afinidade, amamos tanto, como esse sentimento prévio, né, quando que nos aborda. Que emoção é essa? Então Kardec aqui nos explica que esse sentimento que nos afasta, já viu que é assim que ele tem vontade de se afastar, resulta de uma lei física, de assimilação e da repulsão de fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica
cuja impressão ela é penosa. E o pensamento bom nos envolve com uma emanação agradável. Daí que decorre a diferença de sensações que se experimenta com a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Como é que nós sentimos? Ou seja, essa corrente fluídica, ela é penosa com aquele que existe lá a dificuldade, logo temos também um acolhimento fluídico, uma sensação agradável pelos pensamentos daquele a qual nos afinizamos. Portanto, amar seus inimigos não pode significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Isso já existe, essa diferença fluídica. Se esse preceito parece difícil, impossível mesmo de praticar, é porque se acredita erradamente que ele recomenda que se dê ao inimigo o mesmo lugar que se dá ao amigo no coração. Se a pobreza da linguagem humana nos obriga a utilizar a mesma palavra para exprimir diversas modalidades de sentimentos, a razão deve nos levar a, segundo o caso, fazer essa diferença. Então existe uma diferença entre os amigos, né, e aquele que possuímos, existe com a gente aquela, podemos dizer, a animosidade. Amar os inimigos, portanto, não é ter por eles uma afeição que não é natural. Uma vez que o contato com o inimigo faz o coração bater de uma forma totalmente diferente da que ocorre ao contato com um amigo. Como é que é o nosso coração quando bate? Quando a gente encontra um amigo e aquele quando a gente encontra o desafeto. Amar os inimigos é não ter contra eles nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e sem restrições o mal que nos fizeram. Reparem bem agora, é não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar do mal. É ficar alegre em vez de triste com o bem que lhe aconteça. É estender-lhes a mão para socorrê-los em caso de necessidade. É evitar por palavras ou ações tudo que possam prejudicá-los. É, enfim, retribuir-lhes o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Aquele que assim proceder cumpre plenamente o mandamento: amai os vossos inimigos. Então vejamos bem. Então já deixou aqui claro que a gente não consegue, porque não é natural ter a mesma afeição. Reconhecemos ali a dificuldade pela assimilação de fluidos e pela repulsão de fluidos. Mas qual é o esforço então que nós vamos precisar fazer? Quando vier em nosso pensamento não desejar o mal, não ter o ódio, não buscar, nos vingar, evitar falar deles para que não cheguem para eles aqueles fluidos pesados de cargas que enviamos como se fossem dardos, são verdadeiros dardos mentais envenenados, Perdoar realmente sem segunda intenção, mesmo que nós nos afastemos, para evitarmos problemas maiores, mas se aquela pessoa precisar da gente, a gente vai estar ali para ajudar. A gente sabe que não tem por ela a confiança e a afinidade que temos com os amigos. Mas não temos por ela o desejo que elas se deem mal. Não desejo mais nada disso. Reconheço a nossa dificuldade, mas desejo que ela seja feliz, que o bem lhe aconteça,
E que cada vez ela seja mais feliz, porque quanto mais ela for feliz, menos dificuldade ela vai ter comigo, menos problema eu vou ter com ela. Então é quando a gente às vezes vai lembrar, né, que aqueles que temos dificuldade para sentirmos amizade, termos na nossa relação de amigos, eles são muito piores como inimigos. Então na vida é de inteligência, primeiramente um fator de inteligência, de raciocínio. Vamos aprender a nos elevar para que as pedradas das crianças não nos atinjam. A gente não tem que ficar ali levando pedrada, mas a gente precisa se elevar ao monte onde essas pedradas não sejam. O que é esse elevar? Elevar o nosso pensamento, o nosso sentimento. No momento que olhamos o outro, lembrando que é difícil, mas se eu não fizer o esforço, que diferença eu tenho da outra pessoa? Todo mundo gosta de quem gosta da gente, geralmente é assim. Então me cabe um esforço. O convite de Jesus foi para esse esforço, para eu sair da lei e entrar na graça, na do perdão. Então eu começo primeiro a perdoar em nome de Jesus. Tudo que eu fizer a qualquer pessoa, em nome de Jesus, estou fazendo a ele. Então Jesus já está vendo o meu esforço ali, sem nenhuma intenção, sem humilhar. Então é aquela situação, olha, eu reconheço a dificuldade do nosso relacionamento, mas não quero, não desejo mal nenhum a ele. Aqui está o amar até os nossos inimigos. Percebem que é mais fácil, quando a gente entende essa passagem, é mais fácil amar do que viver bem. Olha que interessante. Quando eu consigo amar o inimigo é porque eu não estou desejando mal. Desejo que ele seja feliz, oro por ele, desejo que Deus lhe dê luz, porque ele continua mandando pedrada. Mas quanto mais eu pedir para que ele se cure, para que ele melhore, para que ele tenha paz interior, ele já não vai jogar tanta pedrada em mim, porque ele vai ter um entendimento melhor, e ao mesmo tempo que eu me elevo espiritualmente. Então eu não fico fazendo aquela ligação, né, que a gente pode falar de tomada ali com o mal. Eu me elevo. Então, sim, amar o próximo e amar os inimigos, entendendo dessa maneira, é mais fácil do que quando falamos, né, desejamos o bem para aquele amigo. Fica mais fácil emocionalmente fazermos essa compreensão. E Emmanuel então vem nos dizer assim: não apenas os nossos adversários costumam cair. É preciso entender que as situações constrangedoras não aparecem unicamente diante daqueles que não nos comungam os ideais, cujas deficiências, por isso mesmo, estamos naturalmente inclinados a procurar a reconhecer e reconhecer. As criaturas também que amamos também erram, como temos errado. Ou seja, erra A, erra B, erra C, erra, todos nós erramos, porque é natural do processo de aprendizado. Só existe uma maneira de aprender a fazer, fazendo. E no início fazemos ainda errado, até que a gente aprenda pelas lições, através das consequências, a nos disciplinar, aprender a discernir para melhor saber fazer. Então, ele fala que todos os erros, que todos eles, né, os irmãos que resvalam na estrada, de certo, eles pedem por palavras que esclareçam e braços que os levante. Então eles estão pedindo ali ajuda. É a compaixão junto com o socorro. Tanto como nós, na travessia das trevas interiores, quando as trevas interiores nos tombam de assalto, reclamam compaixão e socorro, ao invés de espancamento e censura. Ainda assim, a compaixão e socorro não significam aplausos e conivência para com as ilusões que devemos desvencilhar. Olha bem, significa ali que eu vou aplaudir. Mas aí ele diz aqui que exortou-nos Jesus a deixar conjugados o trigo e o joio,
aquela passagem, né? Deixa lá, o trigo e o joio, na gleba da experiência. Porque a divina sabedoria é que irá separar um do outro no dia da ceifa, da colheita. Mas não nos recomendou sustentar reunidos a planta útil e a praga que a destrói. À vista disso, a compaixão e o socorro expressam-se no cultivador, através da bondade vigilante, com que libertará o vegetal proveitoso da larva que o carcome. Aí ele vai dizer aqui, ó, o papel da compaixão é compreender. O que é isso compreender? A caridade, é uma caridade da compreensão. Como é que eu melhor compreendo? Quando eu melhor me conheço. Por isso a importância do autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu descubro o quanto que eu sou uma criatura com tantos problemas, com tantas dificuldades, de se manter um pouquinho em pé. Quando eu assim ajo, nesse processo de reconhecimento, e entendo que eu preciso ter ternura comigo e compaixão comigo, porque nada adianta mais a censura excessiva, nem a violência, quando eu aprendo a me perdoar por aquilo que eu já sei, mas que na hora da situação, a maioria das vezes eu não sei fazer. Olha que coisa interessante. Eu entendo, mas eu não sei fazer ainda. Na hora eu sou atraída pelo instinto ainda que eu trago, eu ainda não consegui me disciplinar, eu não consegui ficar perto daquele outro sem uma reação violenta, maliciosa. Aí eu me percebo. E quando eu vejo que eu ainda não sou aquilo que eu gostaria de ser, eu sofro. Não sei vocês, eu sofro muito por ainda não ser aquela pessoa que eu gostaria de ser e aquela pessoa que já estudou. Mas na prática eu vejo o quanto isso é difícil. Eu sou humana. A minha natureza não vai dar salto. Muitas dessas experiências são lições novas que eu estou aprendendo. Então eu tenho que ter comigo a mesma ternura que um professor tem que quando está alfabetizando o seu aluno. Ter esse entendimento que é natural do processo de aprendizado. Que um dia ele vai conseguir, isso é certo. Mas ele vai vencer as etapas, não pular etapas. A criança, né, começa a se virar no berço, depois a gente coloca ela num lugarzinho, ela começa a fazer movimentos para erguer a coluna. Olha, ela uma dificuldade para erguer o corpinho, para depois se colocar, se sustentando ali, né, nas mãos e nos pés para engatinhar. É um processo. Ela vai ficar a vida inteira assim? Se ela for uma criança sadia, não. Mas é um processo que ela precisa passar. Por isso que diz, né? Não se deve pegar a criança e deixar em pé, forçá-la a andar. Você não queima etapas. Ela deve vivenciar essa etapa. É um aprendizado que a gente vai automatizando de processos anteriores. Lá do princípio inteligente, tudo é conquista. Então, até que ela vai aprender, né, a se levantar, se segurando nas coisas, vai cair, vai bater boquinha, e vai fazer galo, e os pais vão ficar desesperados. Mas até que ela consiga ir andando, se segurando nas coisinhas, daqui a pouco ela está dando os primeiros passinhos, ela cai, daqui a pouco ela dá. Quando a gente vê, ela já está dando a mão para a gente, para caminharmos juntos. Eu vou correr, porque minha perna é maior, ou porque eu sou mais ágil, ou eu vou caminhar no passinho dela. Eu tenho que caminhar no passinho dela. Ela não consegue andar no meu passo, ela está iniciando o processo. O passinho dela é aquele. Então a gente anda devagarinho, já viu como é que é? A gente anda devagarinho. Até que um dia, né, eles saem correndo na nossa frente e é a gente que não consegue mais acompanhá-los. Processos,
etapas. Então isso que temos que compreender. Nós vivemos etapas, processos. Aqueles que amamos, podemos dar o nome de amigo, mãe, pai, irmão, filho, marido, esposa, enfim, o nome que quiseres dar. Eu tenho compreensão que ele também está vivendo a etapa dele, porque eu já entendi a minha. Quando eu consigo olhar o quanto eu ainda tenho dificuldade nesses passos, eu naturalmente permito que o outro também tenha, porque não é nenhum absurdo, não é mesmo? Então ele fala que a função do socorro é restaurar o outro. Então compaixão é compreender e socorrer é restaurar. Então, o que ele fala aqui, que muitos, vão ali dizendo que vão nos socorrer e não nos restauram, nos violentam, nos humilham, aproveitam que está caído para derrubar um pouquinho mais, sem compaixão, sem compreensão e sem o socorro verdadeiro, que é o da restauração. Então é quando Emmanuel nos fala aqui, agirmos por irmãos afetuosos e compassivos, mas sinceros e leais uns dos outros, a fim de continuarmos todos juntos na construção do bem eterno, trabalhando e servindo, cada qual de nós em seu próprio lugar. Então, é uma lição que nos faz pensar no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, como é que temos compreendido esse amor pelo outro, como temos entendido compaixão. Já entendemos compaixão como compreensão, uma compreensão maior das dificuldades, quando entendemos, aquele que já ama, aquele que conhece a Deus, que conhece a Jesus, ele agrada. Aqueles outros, muitos outros ainda, sofrem, estão adoentados. E quem está adoentado da alma agride por um processo natural de defesa e da própria insegurança. Que possamos então pedir a Deus por todos esses nossos irmãos que em nosso caminho temos dificuldades. Sim, temos dificuldades. Somos criaturas com problemas principalmente na área de relacionamentos. Somos problemáticos, por isso reencarnamos, para aprender não só a viver, mas a conviver com o outro, com um pouco mais de respeito, com mais compreensão, com mais entendimento e realmente socorrendo aonde pudermos e não destruindo. Não fomos chamados para destruir, e sim para ajudar na obra daquilo que se encontra incompleto. Que Jesus possa se nos iluminar a nossa mente, no entendimento, e aquecer essas lições em nossos corações, no nosso dia a dia, nos momentos mais simples, colocarmos essa luz do Cristo nos nossos sentimentos e emoções e olharmos e falarmos assim: olha só você aí que sou eu mesmo, Você ainda é imaturo demais. Eu sou muito imatura. Vamos amadurecer. Já temos condição de fazer um esforço nesse sentido. Já tenho condições de dizer que amo a Jesus através desse movimento de esforço pelo outro. Será que nós já não temos condições de, na hora das nossas orações, lembrarmos de todos aqueles que possuímos as dificuldades, nossa com eles, eles com a nossa, tanto faz, que no final o objetivo vai ser nos harmonizarmos com todos. Vamos já adiantar esse passo, esse processo, vamos orar por eles, pedir que Deus os ilumine, pedir que eles nos perdoem, pedir que eles nos olhem com um pouquinho mais de boa vontade e compreensão. E dessa maneira tenhamos certeza que as nossas preces serão atendidas. Muita paz, muito amor
muita luz, muita compreensão. Graças a Deus.